Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam muito bem-vindos e que o eterno Criador dos céus e da terra, vos abençoe com muitas, muitas e muitas bênçãos espirituais sobre a tua vida e sobre a sua família também. Meus irmãos, no vídeo de hoje, eu quero chamar atenção para os irmãos o seguinte: nós sabemos que a maioria dos evangélicos, dos católicos, aquelas pessoas que seguem uma religião, 99% das pessoas religiosas não leem a Bíblia diariamente. Leem como se fosse uma revista, leem como se fosse um jornal, leem como se fosse um conto de fada. Mas não é assim que é para nós lermos. O próprio Salvador nos disse que era para nós examinarmos as Escrituras, porque são elas que testificaria dele, do Messias, do Salvador. E a gente vê muitas pessoas escolhendo partes da Bíblia para ler e o resto ele não passa por cima. Passa por cima. Então, no vídeo de hoje, você que não tem por costume ler a Bíblia, a minha sugestão para você, meu amado e minha amada, é que você tire um tempinho da sua vida, nem que for meia hora por dia, para você examinar, não é ler, não, examinar texto por texto para ver se aquilo ali confere com a vontade, com aquilo que o Eterno quer que a gente faça. Porque nós temos visto muitas religiões por aí que seguem leis, seguem coisas que o Pai, o Criador, o Eterno nunca mandou fazer. E eles seguem e dizem, mas está dentro da Bíblia. A Bíblia é sagrada, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Mas eu afirmo para você, meu irmão, sem medo nenhum de errar, dentro dessa Bíblia existe outra Bíblia. Por trás dessas palavras que você lê, existe uma mensagem do Eterno para você. Mas somente aqueles que recebem a revelação do Eterno é que vai entender. Eu posso ler a Bíblia inteirinha para você aqui, 10, 20, quantas vezes você quiser. Mas se o Eterno não te revelar, você não vai entender o que está por trás daquelas palavras ali. Entendeu, meu irmão? Então vamos lá a mais esse vídeo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, sempre lembrando que João é um livro histórico, não é um livro profético. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros, eles são históricos, eles contam a história do nascimento, vida e morte do Salvador, ok? Então, no livro de João, capítulo 8, do verso 36 em diante, eu gostaria, meu amado irmão, irmã, que você anotasse num papelzinho, se você puder, para você ler e reler, até que a revelação seja dada para você. Porque eu falando aqui, é uma boca falando, mas se aí tiver um ouvido totalmente fora do Criador, totalmente desligado das coisas do Altíssimo, vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Então eu peço a você que anote num papelzinho e leia juntamente com a sua família. E aí vocês examinem, troquem ideias, façam perguntas, questione, para que o entendimento de vocês possa se transformar em sabedoria e que aí sim vocês estarão preparados para derrubar essas heresias que estão anunciando dentro do sistema religioso, ok? Então vamos lá. No livro de João, capítulo 8, verso 37.
Aqui é uma conversa entre Jesus e Yahushua e os judeus. Todos sabem e dizem, os líderes religiosos dizem, que os judeus é um povo escolhido, que os judeus é uma nação santa, que os judeus têm o céu por recompensa, que o judeu é isso, que o judeu é aquilo. Mas será que é mesmo dessa maneira? Então vamos tirar a dúvida aqui? Vamos lá então. Salvador Jesus conversando com os judeus. Ele diz assim: bem sei que sois filhos de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Isso aqui é Jesus e Yahushua, o Messias, falando com os judeus, com o pessoal do sistema religioso. Eu falo, verso 38, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, quem? Os judeus, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Aqui Jesus está insinuando que o pai dos judeus não era o mesmo pai do Salvador, do Messias. Verso 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Os judeus respondeu para ele: nosso pai é Abraão, somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão, o pai da fé. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Verso 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que eu vi do Pai. Assim, não procedeu de Abraão. Ou seja, o Messias, Jesus e Yahushua, ele aprendeu do Pai, do Criador, ele não aprendeu do Abraão, que era homem. 42. Verso 41. Vós, judeus, fazeis a obra de vosso pai. Quem era o pai dos judeus? Abraão. Eles eram descendentes de Abraão. Disseram eles: nós não somos bastardos. Você sabe o que significa a palavra bastardo? Os judeus disseram para o Salvador, para o Messias, para Jesus, que eles não eram bastardo. Bastardo é um filho e uma filha que é gerado fora do casamento. Não tem o DNA do pai e da mãe. A genealogia. Então, quando um homem casado, ele adultera, uma mulher casada adultera e ela tem um filho fora do matrimônio, do casamento, aquele filho é um bastardo, porque não tem o gênese do pai e da mãe. Entende? Então, eles disseram para o Messias assim: nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Os judeus dizendo para Jesus: nós não somos filhos de outras pessoas, nós somos descendentes de Abraão, filho de Deus. No verso 42, replicou-lhe Jesus: se o Pai fosse de fato vosso Pai, olha, presta bem atenção, meu irmão. Presta bem atenção àquilo que você lê e àquilo que está por trás daquilo que você está lendo. Se Deus fosse de fato o vosso Pai, Pai de quem? Dos judeus, certamente me haveis de amar, porque eu vim do Pai e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas o Pai me enviou. Você está prestando atenção, meu irmão, no raciocínio? Eles discutindo ali sobre geração, quem era filho de Deus e quem não era filho de Deus. E os judeus diziam que eles eram filho de Abraão, e Jesus disse que eles não eram filho de Abraão. Mas se eles não eram descendentes de Abraão, se eles não eram filhos de Abraão, os judeus, eles são filhos de quem então?
porque Jesus, Yahushua, era o Filho do Eterno. Vamos lá, então. Verso 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem, a minha fala? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Verso 44, olha aqui, meu irmão, o que o Salvador Jesus e Yahushua disse para o povo judeu. Aquele povo que todo mundo diz que ele é santo, que ele é nação santa, que ele é povo escolhido, que são os israelitas, o povo judeu. Olha só, verso 44. Vós sois filho do diabo, pois o diabo é vosso pai. Isso é Jesus falando para os judeus. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha, aqui Jesus diz abertamente e claramente para o povo judeu que eles eram filhos do diabo. Mas se ele era um descendente de Abraão, então Abraão era filho de quem? Abraão era o diabo? Porque eles dizem assim, nós temos por pai Abraão. Eles eram filhos de Abraão, todos descenderam de Abraão, Isaac e Jacó. Todo judeu, as 12 tribos de Israel, era descendente de Abraão. Aí Jesus vem e fala, vós sois filho do diabo. E agora, irmão? E agora? Quem está falando a verdade? Os judeus que estão falando a verdade? Ou é Jesus, o Yahushua, que está dizendo a verdade? No verso 45. Mas quando eu digo a verdade, não me credes, não acreditam. Verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem de vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não credes em mim? 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus, sois filhos do diabo. Novamente, Jesus disse para os judeus que eles eram filhos do diabo. E agora, meu irmão? E agora, os judeus são descendentes de Abraão e filho do diabo. Seria Abraão o diabo? Se você for procurar no dicionário teológico de escatologia, você vai achar uma palavra escrita-se diabo. Essa palavra diabo significa caluniador. Uma pessoa que calunia o outro, ele é o diabo. Qualquer pessoa que caluniar você, ele é o diabo. Aquele diabo de chifre, vermelho, de rabo, que tem um tridente na mão, que anda ao redor das pessoas, que vai enfiar o garfo na pessoa, jogar no fogo, levar para o inferno. Isso é mentira. Isso aí não existe. Isso não existe. O diabo é um caluniador, aquele que calunia as pessoas. Aí o interessante é que Jesus diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, verso 44, e quereis satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida, desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui Jesus diz o seguinte, que o diabo, ele foi homicida desde o princípio. Homicida. Aí você pega o dicionário e vai lá procurar o significado, aí no Google mesmo do seu celular, homicida. O que significa ser homicida?
Homicida é uma pessoa que provoca a morte de muitas pessoas. Esse é homicida. E quem é que mandava matar as pessoas? Quem é que mandava matar as pessoas? A pedrada. Se fosse adúltero, tinha que morrer a pedrada. Se fosse bêbado, tinha que morrer a pedrada. Se trabalhasse no dia de sábado, tinha que morrer a pedrada. Se catasse lenha no dia de sábado, tinha que morrer a pedrada. Se acendesse fogo no dia de sábado, tinha que morrer a pedrada. Quem é que matava as pessoas? Era o Pai? Era o Criador? Vou deixar essa pergunta, irmão, para que você e a sua família discutam entre vocês o significado disso. Por quê? Porque quando eles dizem para Jesus que eles chamam Jesus de bastardo, que eles não eram bastardo, que eles tinham pai, você vai no dicionário procurar o significado da palavra bastardo, ou mesmo aí no seu Google, você vai descobrir que o bastardo, o filho bastardo, ele é gerado através de um ato sexual, que seja a palavra fornicação. Fornicação. Essa palavra, ela vem do grego, que significa porneia ou forneia, conforme dizem, que quer dizer infidelidade. Seria Jesus gerado de uma fornicação? Porque uns dizem que ele era filho do homem, o carpinteiro. Outros dizem que ele era filho de José. E outros dizem que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Se ele foi gerado pelo Espírito Santo, houve ali o quê? Uma infidelidade da parte de Maria. Aconteceu ali uma fornicação, por quê? Porque se nós levarmos para essa mentira, que está ali no livro histórico de Mateus, e nós descobrir que Jesus foi gerado fora do casamento de José e Maria, ali aconteceu um adultério. Ali aconteceu um ato sexual, ali aconteceu uma fornicação, ali aconteceu uma infidelidade conjugal. Então, meu irmão, é muito importante examinar as escrituras. Por que tem tanta gente aí, trocando de igreja, cada dia troca de igreja e vai na igreja todo dia e nunca entende nada? E quando você pergunta para a pessoa não sabe. Ah, irmão, isso é mistério de Deus. Ah, irmão, Deus não deu isso aí para nós, isso aí é coisa de Deus. São essas as desculpas, desculpas esfarrapadas, desculpas de muleta que eles dão para nós. Nós temos que examinar as escrituras. Se os judeus eram descendentes, filhos do diabo, então quem era Abraão? Se eles eram descendentes de Abraão, filho de Abraão, então Abraão era o diabo? O opositor? O caluniador? Vai pensando aí, meu irmão, e até o próximo vídeo. Um forte abraço no teu coração e toda a tua família.